Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. E se você quer empreender ou deixar de ser CLT disfarçado de empreendedor, você está no lugar certo. Nós da Store vamos te ajudar nesse processo para você alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é ter o objetivo realizado. Acompanhe-nos pelo YouTube e nas principais plataformas de áudio como Store Talks e no Instagram como store.empreenda. Novos episódios todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã. E já que você está aqui, não deixe de deixar o seu joinha, criticar, compartilhar, deixar um elogio também, marcar aquele teu amigo que precisa daquele empurrãozinho para empreender. Não basta ter história, é preciso saber como contá-las com a narrativa correta, de forma que sua audiência possa compreender. Para nos ajudar com isso, a jornalista formada pela Unimap, Universidade Metodista de Piracicaba, e com MBA em Gestão de Mídias Digitais, com 20 anos de experiência em comunicação, especialista em storytelling, Sabrina Scarpari é a nossa convidada de hoje. Olá! Sabrina, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo, conversar com a gente, compartilhar essa jornada aí. Eu dei uma lida lá, você fez uma transição, foi bem interessante. Sim, bom, obrigada pelo convite, vocês. É um prazer poder falar, do storytelling da minha carreira, compartilhar histórias acontecendo a todo momento na nossa vida. E a gente tem que estar sempre atento quando a gente percebe que algo está mudando, a história está mudando. Então, começo com essa reflexão aí para todos. O Cleiton, quando falou que teve esse contato, eu tenho uma especialista em storytelling, eu falei, tem que trazer ela. Tem que trazer ela, porque isso é algo que eu venho pensando muito. A gente, agora, nesse meio de comunicação, por mais que seja algo mais informal, é saber fazer essa contação de história de forma apropriada faz com que o público, a audiência engaje melhor. Então, é algo que a gente precisa aprender e acho que todo mundo precisa aprender, porque todo mundo tem história. Sim. E é importante você saber contar a sua história. Eu acho muito legal quando você pega, por exemplo, um filme, que mostra lá o avô contando a história para o netinho. Lógico, aquilo é uma encenação, tem toda uma narrativa criada para que aquilo funcione. Mas a gente pode fazer isso com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, contar a história do seu negócio. Sim. Como que funciona para desenvolver isso? Bom, a história ela é inerente a nós, seres humanos, Nós nascemos, desde a barriga da nossa mãe, quando a gente está sendo gerado, a gente já ouve histórias, as pessoas conversando. Então, nós fazemos isso há muitos e muitos anos, Quando o Homo sapiens começa toda uma narrativa, Como? Na caverna, com a sua tribo em volta da fogueira, narrando, quando começa a oralidade. Então, contar histórias para nós não é nada inovador, é algo que a gente faz sem perceber. Mas quando a gente vai pensar em histórias, contar histórias, em pensar em mensagens, em narrativas para vender, para conectar, a gente precisa ter uma estratégia. É diferente você sentar na mesa de um bar e contar história para os seus amigos, bater papo de forma aleatória ou de forma estratégica, Aquela mensagem tem que ser pensada para que o receptor entenda da melhor forma possível. Então, o storytelling é uma técnica de comunicação que eu estudei na pós-graduação, que foi em 2015 que eu tive esse contato com storytelling numa aula de transmídia. E eu percebi que eu, como jornalista, que já passei por rádio, TV, revista impressa, jornal impresso, eu sempre contei histórias para os leitores. Então eu ia para algum lugar, apurava os fatos, voltava para a redação e eu tinha que escrever aquilo de uma forma que as pessoas lessem e entendessem. Então o storytelling ele nos dá possibilidades de sermos mais assertivos nessa comunicação. Para começar. É que você tá falando. É só a pontinha do iceberg. Só a pontinha. Você vai falando, você vai começar a pensar nisso, Falta muito esse tato na parte de comunicação das empresas. Eu acho que não é só das empresas. Você estava comentando, Sabrina, que isso é inerente do ser humano desde o Homo sapiens. Mas eu acho que isso veio se perdendo, principalmente acho que nos últimos tempos, porque hoje as histórias, elas, quando são contadas, em geral, elas são muito superficiais, e principalmente com mídias digitais, que é a sua especialidade, a gente vê que assim, tem muita gente fazendo, tem muita coisa boa, mas a grande maioria é assim, aquela coisa muito superficial e às vezes até que não traz nenhuma mensagem. Então, na verdade, o storytelling,
é a clareza na narrativa. É a sequência de pensamentos que a gente coloca dentro de uma narrativa para ter um melhor entendimento. Então, o que eu acho que falta, não só no mundo corporativo, no meio de comunicação, eu trabalhei, faz 20 anos que eu trabalho em meio de comunicação, sempre tem a falta de comunicação, mas o que é? O que eu vejo, principalmente trabalhando mais ativamente com isso há 5 anos, é a falta de clareza da mensagem que você quer passar. Então, como a gente tem muita informação hoje, né, a gente é bombardeado 24 horas por dia com diversas informações. A primeira pergunta, o que você está consumindo está te ajudando em algo? Está agregando? Está agregando algo? Porque quanto mais informação a gente tem, que a gente carrega, mais confusa a gente pode ficar. E aí, quando é para você parar e pensar na sua comunicação, a tendência é você querer falar tudo em 1 minuto e meio, se for para um Reels, né? Vomitar aquela informação, mas você não parar para pensar antes, estruturar essa narrativa. Então, isso que eu percebo, uma certa preguiça, um certo bloqueio das pessoas em querer achar que vai abrir a boca e vai sair algo lindo e maravilhoso, que vai viralizar, etc. Você acha que falta, então, realmente roteirizar uma estrutura para você levar aquela informação de forma clara e com informação? Exato, é a clareza daquilo que você quer passar. Então tá, o que eu vou falar agora? Sobre o que especificamente? A partir disso, eu vou ter que ir buscando soluções nessa narrativa para que, ao passar essa mensagem, quem for ouvir a mensagem entenda de forma clara, porque vamos pensar, vocês devem conhecer gente que é confusa para falar, né? Todo bastante. mundo conhece alguém, tem alguém que todo mundo tem um grauzinho, assim, né? Mas tem aquelas pessoas que, assim, são demais, elas são muito confusas. E nós, humanos, fugimos da confusão. É uma coisa até que a gente nem para pensar. Mas sabe aquela pessoa que começa a falar, você fala assim, não, calma, devagar. Começa do começo. Então, realmente, a mensagem ela tem que ter um começo, meio e fim, para que ao ouvir, né, ao ler aquilo, faça sentido para mim. Então, Aristóteles já disse, né, antes de Cristo, ele foi, vamos dizer, o precursor da oratória. Ele fala que inteiro é o que tem começo, meio e fim. Porque se eu começo uma mensagem do fim, vou pro meio, vou pro começo, volto pro final, confusão. Ruído na comunicação, e a gente foge de ruído. Nosso cérebro ele não quer parar para pensar nisso. O cérebro é preguiçoso, né? Ele é preguiçoso, então, exatamente. Se não for algo direto, vai dar trabalho, ele vai abandonar aquilo. E para você ser direto numa comunicação com estratégia, né, para vender algo, para conectar, é preciso parar e pensar. O que eu vou falar primeiro? Vou falar isso. E depois? O que eu vou falar? E depois? Entende que a gente tem que seguir uma sequência de raciocínio, porque senão até a gente fica perdido. Por mais que você saiba muito sobre um assunto, se você não roteirizar, né, como você disse, você aí está com um roteiro. A gente começou agora. Começou agora. Então, vocês perceberam provavelmente essa necessidade, né, de ter uma sequência de... E a falta disso é o que acho que acaba dando aquele famoso branco, né? Também. Tô falando, aonde que eu tava mesmo? Nossa, ainda mais se você tá nervoso, se você tá ansioso, por mais que você saiba o assunto, por mais que naquele momento a informação surgiu porque você perdeu o seu cérebro. Já é difícil ouvir alguém falando confusamente. A gente pensar confusamente fica mais difícil. Fica, né? Tudo mais difícil. Mesmo, né? E assim, as pessoas podem até pensar, mas então beleza, né? É fácil, se é para ser simples na comunicação, vamos lá então simplificar. Mas o simplificar, como nós fomos acostumados quem usa as palavras difíceis, né? Vocês lembram isso na faculdade, escola? Nossa, a pessoa inteligente é aquela que fala difícil e tal. Então a gente traz isso na nossa bagagem, né, de conhecimento, e quando a gente quer simplificar, você vai falar
nossa, meu Deus, eu preciso trabalhar mais nisso para deixar mais enxuto, para deixar essa mensagem mais certeira. E aí que pega. Tem até uma frase do Voltaire, eu não sei se vou lembrar exatamente agora, mas ele fala assim: escrevo-vos uma carta longa, porque se for a escrever curta, eu terei que gastar muito tempo para escrever. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que quando você escreve uma carta longa, por exemplo, você pode colocar o que você quiser. Pode aprofundar de forma... Aprofundar ou falar coisas que não tem necessidade ali. E aí, a hora que você vai enxugar aquilo, você gasta muito mais tempo. É o resumo de escola. O resumão. Eu ouvi algo parecido com isso, mas se eu não me engano é do Winston Churchill. Uhum. Ele fala que se você quiser que eu faça um discurso de 2 horas, me avise em cima da hora. Se você quiser que eu faça um discurso de 5 minutos, me avise com uma semana de antecedência. Exatamente. Porque naquele tem que momento se preparar e condensar você a tem que condensar. e ser assertiva. Exato. Você está falando isso, você está casando muito com o que eu comentei com você ontem dos vídeos para o Instagram, para a questão do imposto de renda. Que tem que fazer os Reels, né? Para começar a divulgar. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu preciso fazer um Reels de 1 minuto. Mas eu tenho tanta coisa para falar do imposto de renda, tanta coisa. Aí calma, eu comecei a fazer isso para testar. Porque eu falei, pô, tá, eu tenho que falar aqui esse cenário. Pô, mas esse cenário tem um monte de variável. Uhum. E eu ia gravar, olhar, não falei, já falei demais e ainda não concluí. Aí fiquei batendo cabeça, é bem complexo. Por isso que é importante, antes de gravar, se é um conteúdo que vai ajudar pessoas, né? Que esse é o nosso objetivo no digital, é ajudarmos pessoas a evoluir com XYZ, é realmente gastar esse tempo, né? Parar ali para pensar. Eu até recomendo uma xícara de chá ou um café quente. Por quê? Bebida quente aquece o nosso coração. E quando a gente aquece o coração, a gente aquece as histórias. Então é um momento que você está ali com você, pensando o que é importante, o que o público vai entender dessa narrativa, desse 1 minuto de vídeo. Mas eu posso dar uma sequência, né? Eu posso, de repente, fazer uma semana falando sobre imposto de renda. Então começo, vou para o meio e vou para o fim. Aí parece que fecha o ciclo. E existe um processo, existe um treinamento que ajuda com que a pessoa consiga fazer esse caminho de melhorar a comunicação, de melhorar a contação de história dela? Olha, Felipe, eu, nesses 5 anos que eu tenho me dedicado exclusivamente à comunicação digital, eu criei alguns métodos para poder ajudar meus alunos, os meus clientes. Então, eu tenho um e-book que se chama Histórias que Vendem. Ele é específico para quem quer usar o Instagram como ferramenta de negócio. E aí eu criei o método Pensar, Falar e Agir. Então tudo começa com uma ideia na cabeça, que se você não desenvolver essa ideia, ela é só uma ideia na cabeça e ponto final. Então você tem que pensar, falar, né, criar comunicação para essa sua narrativa, e o agir é ter a consistência. É mão na massa, é não desanimar, é ir atrás. Como tudo, né? Como tudo na vida. Né? Exato. Então, esse e-book tem esse método. E eu também tenho um curso de storytelling, que é um curso online, ao vivo e em grupo. Esse ano ainda não aconteceu, vai acontecer em breve. Opa, vamos ficar ligados aí. Que fiquem ligados. Ontem foram 2 pessoas que trabalham com venda, aí elas vão dar um curso também, a gente já colocou que lá. Legal, que joia. E nesse curso eu também criei um outro método que se chama os 6 passos da estrutura narrativa, que ele ajuda você a desenvolver qualquer comunicação. Então, por exemplo, eu quero criar uma palestra. Como que eu começo? Isso que eu tenho ouvido bastante. Como que eu vou começar a desenvolver uma palestra? Então, nesses 6 passos, eu ajudo você a pensar naquela comunicação que você quer desenvolver, seja para criar uma reunião online, seja para criar uma reunião com o seu time de vendas, seja para escrever um livro, seja... Gente, enfim, para o que for, eu apliquei comigo isso antes. Todos os meus métodos eu aplico em mim, no meu trabalho, para poder... O médico vai testando. Vai só aqui, ó. Só que eu sou minha própria cobaia, que ajuda você a desenvolver a sua comunicação. Porque se você não tiver em mente que você tem que seguir alguns passos para que essa comunicação aconteça, você vai se perder no meio do caminho. Então esse curso, estou mudando a comunicação dele também, já dei para 7 turmas, esse ano começa com a 8ª turma.
Então, aprendo muito também com os alunos, porque vem gente assim, de todas as áreas, sabe? Todo mundo que quer usar o digital para empreender, para fazer negócio, precisa entender, né? Como mexer ali naquele robô. Mas esse curso, ele não necessariamente é só para quem mexe no digital, ele vai funcionar para também para o online e para o offline, exatamente. Por exemplo, eu preciso montar uma aula para os meus alunos, eu preciso montar apresentação. Escrever um e-mail, né? Preciso criar uma newsletter para o meu negócio, para atingir mais pessoas. O que eu escrevo? Como eu começo? Né? Então, você tendo esses passos vai ajudar pra caramba na hora de você parar pra pensar e estruturar aquilo. Tem uma questão que eu fico sempre conversando com o Felipe, eu comento assim, eu preciso contar essa história melhor, eu preciso trazer um conteúdo para puxar o público para vender, mas eu também não posso dar todo o material, porque senão virou um curso gratuito, né? Senão eu ensinei a pessoa a fazer imposto de renda e não vem imposto de renda. Exato. Aí que tá o pulo do gato, né? Você colocar... Então, qual é a estratégia? Sempre penso, qual é a estratégia dessa comunicação? Até onde eu vou? Até onde eu vou, para que você ganhe credibilidade, você tem que entregar algo, né? Porque é um saco a gente investir um curso, por exemplo, gratuito, que não agrega absolutamente nada. Você tem que sair daquilo com alguma coisa em mente, né? Você entrega até um certo ponto. A partir dali, que aí você vai criar a narrativa, né, o pitch de vendas. Utilizar os gatilhos mentais. Exatamente. Aí que você vai colocando ali os ingredientes para que a pessoa fale, poxa, se aqui foi legal, imagina o completo. Pensar na estratégia. Você tá falando, eu tô pensando. Já tá pensando na estratégia. A turma não abriu ainda, eu tô aqui pra comprar o curso. Quando que vai ser essa turma, você tem ideia? Olha, eu tava pensando em março, mas como eu tô fazendo toda essa mudança, eu crio tudo, gente. Eu crio a landing page, o meu site agora tá atualizado, já tá no ar. Essa turma agora eu quero que ela fique bem redondinha, porque minha intenção, Cleiton, é gravar esse curso futuramente breve, né? Tem gente que gosta de fazer ao vivo e tem gente que gosta de fazer gravado, então eu vou ter essas duas opções. Então percebi que tem conteúdo ali no curso que não precisaria estar ali necessariamente. Acaba confundindo o aluno, saca? Então eu tô reestruturando isso para que fique bem mesmo focado no método, no storytelling, que eu explico o que é o storytelling, e é mão na massa, né? Não é curso que você vai fazer, acabou e fica lá, agora eu vou começar. Não, vamos lá, vamos começar. E tem gente que vai, deslancha, tem gente que trava, por isso que o curso se chama Destrave Sua História, porque vem muita gente travada mesmo nesse sentido. Imagino que sim, porque nós comunicamos de forma natural, mas quando você tem que pensar para estruturar, você trava, né? Trava. Aí você começa a pensar muita coisa, é difícil organizar o pensamento. Mas é uma questão de prática, né? Sim, eu acredito que sim. Você vai fazendo, você vai evoluindo e vai aprimorando, senão não existiriam palestrantes aí que fala com uma naturalidade, mas ele já preparou aquilo com antecedência, mas ainda assim ele tem que fazer adaptações no momento. Né? Mas o que eu vejo assim é que no início desse destravamento você precisa ter alguém que consiga te guiar. É como se fosse um mestre, né? Alguém que me explique esse começo e chega um ponto que a pessoa fica autônoma. Tem isso aqui, uma dúvida pontual ou outra, uma consultoria. Exato. Mas esse destravamento inicial não sai nada. E o curso online ao vivo, o que é legal é porque eu acompanho, é uma turma pequena, porque eu acompanho o aluno do começo ao fim. Então, faço a pesquisa ali no Instagram, nas redes sociais, vejo quais são os pontos que o aluno está falhando, trago insights para eles durante toda a jornada do curso, fico em cima, e aí, fizeram, entrega, fez o texto, manda para eu corrigir, para ajudar. Então, é pegar na mão mesmo, né? Não é aquele conteúdo jogado ali, vai e faz. É pegar na mão do aluno e estar junto com ele do começo ao fim. Porque, gente, falar de história, não só do negócio. Para a gente falar da história do nosso negócio, a gente tem que entender a nossa história. Em primeiro lugar, porque a história começa dentro de nós. E aí, quando a gente fala em história pessoal, tem gente que chora no curso, vem muita coisa à tona. É realmente assim... mexe com as emoções. Histórias mexem com as emoções, né? Não é à toa que quando a gente assiste um filme... ouve, né? Que você sabe que é um cenário, que tem toda a equipe de produção, e você tá lá chorando na sua casa, você fala, meu Deus. E mesmo que você já saiba o final, né? A esposa é revoltada com isso.
Quando eu comecei a chorar no Vingadores Ultimato, ela olhava pra mim assim, eu e meu filho lá. Ela ficava olhando, você sabe quando é animado, né? É um gibi. Você já sabe como essa história vai acabar, porque você é um gibi. Né? Não, mas a gente chora. É emoção. Eu também vendo. Feito pra isso. Gente, eu fiz um teste comigo. Eu comecei a assistir um trailer de uma série. Eu falei, eu não vou chorar. Não vou, eu sei, eu tô aqui, teste comigo, Sabrina. Que isso? Gente, Michael. Meu Deus do céu, eu tô chorando. Eternamente aquela briga, para de chorar. Para de chorar agora, que você tá fazendo um teste com você. Não, e aí vem a emoção, né? Porque nós somos humanos, né? Temos sensações, sentimentos. E o legal da história é isso, né? Não é só criar uma história. É você também entender quem é você nessa história. E aí que às vezes pega, sabe? Que a pessoa não sabe quem é ela na própria história. Pra pensar, nunca parou pra refletir. Acaba sendo um trabalho de autoanálise, né? A gente vai falar Eu falo que eu sou um pouco terapeuta também, viu? E a gente já começou a conversar porque ontem a gente conversou com o pessoal e a gente tava conversando sobre isso. E foi pra esse lado também. Ela acaba, no fim, eu tô dando uma terapia. Tô ajudando o meu cliente a desenvolver. De repente ele faz, eu vou melhorar isso no meu casamento. Uma coisa que aprendi no comercial leva pro casamento. Exatamente, é bem isso. É muito terapêutico também o processo. Muito terapêutico. Voltamos pro conhece a ti mesmo. Te direi quem é. Sim. Acaba sendo bonito, né? Porque tem alunos assim que começou até a fazer terapia para poder entender quem era ela na história, sabe? Por conta de várias coisas que foram acontecendo no meio do caminho, que as coisas vão acontecendo no meio do caminho, queira ou não. E eu achei tão legal que ela compartilhou isso comigo e eu dei uma força. Parece que foi bem bacana para ela. Evoluiu. Essa reflexão foi... evoluiu como um ser humano mesmo, né? Como ser humano. Não falo nem na disciplina de storytelling, sim, mas não, como ser humano. Como é pra ela mesmo, né? Às vezes se liberta de alguns traumas, alguns medos. Isso, aliás, faz parte, né? Tem um estudo que diz que algumas pessoas... o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Algumas pessoas preferem morrer. Já viu isso aí, não? Gente, não, eu já vi muitas pessoas passando mal até pra gravar, sabe? Eu trabalhei em TV também, uma época eu fazia programa de vendas e eu ia na loja da pessoa para gravar e muitas vezes o dono queria gravar, né? Mas ele tava assim, com a boca tremendo, suando. Eu falava, nossa, calma, não finge que você tá, não adianta fingir, né? Então é um bloqueio e também tem as crenças que a gente não pode deixar de falar aqui sobre as nossas crenças limitantes, né? Todas as crenças que nos limitam e que a gente carrega isso desde a nossa infância. Os nossos pais também vão ali, né, descarregando na gente por querer, sem querer, mas você nunca vai conseguir falar em público, você nunca vai ser nada na vida. Aprenda a falar. Aprenda a falar, menina. Tá falando cuspindo por quê, né? Às vezes a pessoa tem um problema. Então, tudo isso que a gente vai ouvindo também e trazendo como verdade para a nossa vida, né? Então, eu já ouvi muito isso. Eu não sei contar história. Não, você sabe contar história. Não, eu não sei contar história. Aí na conversa, então me fala tal coisa. Aí a pessoa comenta, tá vendo? Você tá contando uma história. Você tá contando. Então, tem essas travas também que nos fazem parar e muitas vezes empacarem no lugar, né? Então, rever crenças também é muito importante, né? Por que eu não consigo? Por que eu não sou bom o suficiente? Se sempre me falaram isso, eu posso mudar isso, né? Então, é algo para a gente pensar também. Sim, e assim, até com o podcast a gente vê isso. Às vezes a gente convida o empresário, vem aqui, a proposta do programa é essa, como eu comentei com você lá. Tem muito, eu não vou conseguir. Mas por quê? Não consigo falar. Mas você não tá falando em público, sendo gravado, vai ser editado, se você quiser que corte, a gente corta. Não vou conseguir. Aí teve uma menina, semana que vem a Bianca, ela comentou assim, ela falou, não vou conseguir, tô muito nervosa. Eu falei, calma, mas falta 15 dias. Você tem 15 dias pra... Já tô sofrendo. Ela falou, você pode me chamar semana que vem pra ver como eu vou estar? Tudo bem, tranquilo. Aí chamei ela, entendi, eu assisti uns aqui, vi que é tranquilo e tal. Aí passando na semana antes, 2 dias antes, ela mandou assim, Clay, tô sem voz. Olha, tô psicológico, passando mal, né? Não sei se é porque bateu ansiedade, mas eu não vou conseguir. Quer marcar pra outro? Eu quero muito ir, mas eu não tô conseguindo ir. E assim, olha só. Nem chegou perto, assim, nem sentou. É surreal. Mas qualquer coisa fala pra assim, vem bater um papo com a gente não vai nem gravar. Só pra gente entender a sua história.
Não, e assim, quando eu conheci ela contou um pouquinho. Eu conversei com ela, ela contou assim, super natural. Brincadeira, tá, gente? Pô, vamos gravar aquela história que é legal. Não, e trava mesmo, trava. É impressionante. Você sabe que eu sempre fui comunicativa. Comunicação sempre fez assim, parte da minha vida. E meu irmão, ele é extremamente tímido. Então, assim, em casa era o 8 e o 80, né? Eu, quando ia ligar na pizzaria, que na época que não tinha celular, que a gente pegava o telefone, meu pai falava pra ele, você vai ligar na pizzaria. Ele, não, eu não vou. Meu Deus, eles falavam, 4 queijos, pede 4 queijos. Ele não conseguia. Caramba. Ele não conseguia. Ele é cientista, um cara, assim, ótimo na área dele, mas na hora de ele dar aula, dele encarar o público, e não é fácil mesmo, né? Não é, tipo, eu gosto de me comunicar, adoro falar. Mas, claro, se eu vou enfrentar uma audiência, uma plateia, claro que vai me dar... Bate uma ansiedade. Ansiedade, medo, sei lá, tudo, né? Sim. Mas aí é você saber controlar também, e claro, ter o conteúdo, né? Ter o conteúdo, que se você também ir lá encarar, e não souber falar, né? É que tem um pessoal, tem uns caras que eles são bons nisso, né? Tipo, eu sei que isso tudo é treinável, mas tem um pessoal que nasce com isso, com um dom, intrínseco. E eles conseguem, sem ter conteúdo, segurar uma galera ali falando por horas. Pega, por exemplo, acho que o melhor exemplo é político. Uhum. Eu gosto muito. Esse ano a gente vai começar a trazer político aqui. Caramba, hein? Desafio. E às vezes eu tô assistindo debate, eu fico assistindo debate e fico olhando assim, o cara faz a pergunta A, e eu fico observando, cara, você não tá respondendo. Não responde nada. Só desvia. Você tá em Nárnia, volta pra pergunta. Não, ele vai e no final, eu vou nos comentários de todos, é muito surreal, porque eu olho lá, fulano massacrou, aí eu tô, não, fulano que massacrou. Gente, vocês não assistiram, nem o dois respondeu nada. Pablo Marçal, na eleição de 22, eu assisti um debate dele. Era surreal. Ele é muito liso, assim, não pegavam ele, tipo, ele dá volta. Contava uma história bonita da vida dele, uma passagem assim, que trazia a humildade. Eu também não respondia nada. Sim. Não respondia nada. E você sabe que em época de campanha, bastante pessoas me procuram por causa do storytelling, né? Que é para criar a narrativa ali do político, contar da vida dele. Porque quando você traz emoção para a história, estamos falando aqui de política, mostrar que o cara, por exemplo, veio de um lugar pobre e cresceu na favela. Aí você vai contando toda a narrativa para mostrar que o cara hoje é bem sucedido e tudo mais. Então, o storytelling é muito procurado, época de campanha também, para fazer. Você chegou a trabalhar com políticos, então? Não cheguei, não. Porque quando me procuraram, eu estava bem no começo, estudando ainda storytelling, não quis pegar esse trabalho, mas sempre tem um convite ou outro. Mas política não é um lugar muito que eu quero estar. Mas, né? Eu tô nessa pegada aí de irritar as pessoas. Então, quero irritar uns candidatos. Criar as narrativas para irritar os outros. Não. Sabrina, você veio do mundo CLT também. Sim. Como foi essa transição? Olha... O que passou na sua cabeça? Vou empreender agora. Não quero mais ser CLT. Como foi? Então, eu trabalhei por 15 anos, né? Me formei em jornalismo e aí eu comecei no mundo dos CLTs, né? Fui para uma empresa, outra, rádio, TV, jornal, assessoria. E eu trabalhei 10 anos na Gazeta de Piracicaba como colunista social. Eu não queria ser colunista, eu queria ser repórter. Mas eu estava recém-casada, desempregada, e foi o que me veio, né? A Gazeta, foi em 2008, passando a ser diária, um jornal diário, e eles estavam precisando de uma colunista. Aí falei com meu marido, ele falou, não, vai, né? Vamos trabalhar, né, gente? Melhor pingar, né? Vamos lá. Então, na pior das hipóteses, um aprendizado fica. Exatamente. Bom, aí fiquei 10 anos como colunista. 10 anos? 10 anos. Foi muito legal. Eu tive por 7 anos uma coluna diária. Então era assunto pra caramba, né? Eu rodava essa cidade aqui. Aí conheceu muita gente. Conheci muita gente. Foi muito legal porque me deu toda a base, né? De história, de contato e tudo mais. E aí, em 2019, 2018, o jornal impresso começa a ter um
problemaço, né? Assinantes que paravam de assinar, leitores que paravam de ler. E aí eu comecei a perceber nos eventos que eu ia com fotógrafo, sempre com fotógrafo, porque a gente tirava as fotos e no dia seguinte é divulgado, né? Comecei a ver as blogueiras, um movimento diferente, né? As meninas tirando foto e já postando. Instantâneo o negócio, né? As meninas mais novas do que eu, né? Falei, caramba, o que está acontecendo aqui? E fui observando isso. E aí, vendo, sentindo na pele ali aquela dificuldade também salarial. As pessoas não ainda investindo no digital. Eu cheguei para o meu chefe em 2015 e falei, olha, eu preciso voltar a estudar. E daí eu fiz a pós, né, em gestão de mídias sociais e digitais, e aí foi que eu percebi que a comunicação realmente estava assim mudando drasticamente. E ainda fiquei mais um tempo estudando muito storytelling, que eu saquei que logo ia acabar aquilo. Tantos falavam, você vai ficar agora colunista por 30 anos. Eu pensava, meu Deus, né? Mal completou 10. E aí, no começo de 2019, eu cheguei pro meu marido e falei, olha, eu vou sair. Ele falou, tá, e aí? E aí, né? E depois? Eu falei, não sei. Não sei, né? Vamos tomar uma cerveja, não sei, né? Dei uma de quê? Tô saindo, vai fazer o que? Não sei. Não sei, olha, não sei. Aí, claro que ele estava acompanhando tudo e tudo mais, e eu, né, acordava, falava, meu Deus do céu, aquele embrulho no estômago. Já não era mais o que era antes, os eventos já não eram mais como eram antes. Mudou a dinâmica. Mudou a economia, mudou tudo. E aí, um belo dia, né, eu acordei e falei, bom, hoje eu vou... É hoje. E foi isso em maio. Eu já estava começando a fazer trabalhos fora jornal, digital, que algumas empresas estavam me chamando, e isso começou a incomodar o jornal. Numa reunião, adoro todos que trabalhavam comigo, não tive problema com ninguém, mas a gente tem que ter uma conversa, né? E aí eu pedi para sair. Falei, olha, não, mas você vai fazer isso com o digital, papapá. Falei, não mais. Já falei um tempo atrás, não rolou, então agora eu vou sair. Entrei com um processo, porque isso era praxe, né, de quem estava saindo, era um acordo nosso, que a conta não estava batendo mesmo, e eu saí e eu chorei durante uma semana em casa. Nossa, Me descabelei. Meu marido chegava em casa na hora do almoço, eu de pijama, com a cara inteira borrada, né? Ele olhava e falava, Ele falou, eu não sei o que eu faço. mas de novo, gente, Primeiro dia tudo bem, no segundo ele falou... Segundo, no terceiro, no quarto, eu falei, olha, me dá até sexta-feira. Sexta-feira você vai chegar na hora do almoço, você não vai me reconhecer. Sabrininha vai voltar. E aí eu vivi um luto. E eu me permiti viver esse luto, porque eu passei... Gente, foram 15 anos no offline e 10 na Gazeta, então assim, foram muitas sensações e emoções vivendo história, revivendo histórias, né? É como se aquilo fosse uma punhalada, né? Caramba, e agora? Quem sou eu? Sabe aquela coisa? Quem sou eu? Que até então eu era a Sabrina da Gazeta e de repente eu era a Sabrina Scarpari, né? Voltei. Ele chegou na sexta-feira, eu tinha tomado um belo banho, me alimentado, que eu tava sem me alimentar direito, né? Meio desnutrida, meio passada. E aí eu falei, bom, por onde eu vou começar? E a minha certeza era, eu não quero ser CLT. Eu não quero entregar currículo, eu não quero fazer um monte de entrevista e me oferecerem merreca no final. Eu vou dar conta do recado. Mas sem saber, Felipe até falou, de empreender, eu não sabia que eu queria empreender. Eu tava num buraco profundo. E aí, o que eu comecei a fazer? Minha família é muito 10, assim, meus pais, meu irmão mora fora, longe, mas sim, a gente é muito unido. E aí, como que eu comecei, né? Então, o começo, né? Eu falei, eu vou marcar cafés com amigos que eu tinha lá atrás falado, vamos tomar um café? Vamos. E passou, nunca mais eu lembrei da pessoa, anos, meses, dias, horas. E eu comecei a resgatar, sabe, agenda? Vamos ver para quem que eu vou ligar hoje. Vou ligar pro Felipe, vou ligar pro Cleito. Vamos tomar um café? Vamos. E eu comecei a marcar cafés. E na conversa, porque eu falei, poxa, eu preciso entender o mercado, eu tô por fora, total, eu tô no mundo... redação, né? E foi muito legal, porque nas conversas
conversava de tudo, sempre alguém falava assim pra mim: nossa, Sabrina, posso só perguntar uma coisa pra você? Que eu tô vendo que você tá mais ativa no Instagram. Como é que eu faço isso, isso, isso? Aí eu explicava: olha, faz isso, 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 isso. Outro café. Papapá, papapá. Deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que eu faço? E eu chegava em casa e contava, né, pro meu marido. Falei isso. Viu, mas tá dando consultoria de graça. Eu ia falar. Sinto informar. Eu falei, que tá passando serviço de graça. né? Eu falei, cara, contei pro meu pai falou, mas você tá dando consultoria de graça? Eu falei, opa, 2 pessoas aí me falando, né? E aí eu criei minha primeira consultoria, pensando nos problemas das pessoas. Quais eram os problemas que vinham até mim? Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Então eu criei uma consultoria que chama... Existe até hoje, ela mudou o formato, mas é consultoria Café com Prosa. E comecei a vender. Apresentava para uma amiga, apresentava para um amigo na cafeteria. Eu criei uma estrutura, né, no Canva ali, um Media Kit, para falar um pouco da minha história, quem era eu, o que eu já tinha feito e o que eu estava fazendo, como que eu podia te ajudar no seu negócio. Isso foi em junho de 2019, em julho eu consegui minha primeira cliente, que é uma amiga, que tem um salão de cabeleireiro, e ela veio perguntar para mim algumas coisas. Eu falei, olha, eu tenho uma consultoria. E ela topou. E aí eu ajudei ela a desenvolver narrativas para ela poder gravar sobre a química, sobre o salão dela, sobre o corte, etc. E foi muito legal. Porque ela não acreditava no digital, achava tudo muito fútil, as meninas que ficavam falando e tudo mais, e eu fui ensinando para ela. Enfim, foi bacana, depois eu consegui uma outra cliente e eu comecei a... Esse trabalho com ela deu resultado. Deu resultado, a gente fez 6 meses juntas, ela cresceu muito, muito, porque ela entendeu que é uma ferramenta de negócios, ela entendeu que precisava de roteiro, que ela precisava... pensar naquilo que ela ia falar antes de gravar, né? Não, louca, vou gravar sem saber o que falar. E foi muito legal, muito. Até hoje, assim, ela é minha cliente, vira e mexe, ela, Sabrina, preciso de um storytelling aí para fazer tal coisa. E aí foram 1, 2, 3, 4, 5, pandemia. E aí eu tive que me reorganizar, como todos, né, claro, e ir pro digital, dar essas aulas de forma online. Então eu tive que aprender a mexer no Zoom, enfim, criar PDF para mandar e tarará. As coisas foram acontecendo, né? Então, foi fácil? Não foi fácil. Foi do dia para a noite? De jeito nenhum. Mas eu parei para pensar, eu parei para estruturar. Isso é o storytelling, né? Estruturar. Eu sabia que eu queria trabalhar com storytelling, a minha paixão é comunicação, é o que eu sei fazer. Eu falei, não, eu não quero ser vendedora de loja, eu não quero fazer outras coisas que eu poderia fazer muito bem também, mas é isso, né? É esse o meu caminho. E aí eu fui aprimorando, fui entendendo, fui estudando, fui fazer curso em São Paulo de storytelling com o James Maxill, conhecendo pessoas, fiz outro curso com o Leandro Aguiari também de storytelling marketing, para entender toda essa comunicação e poder ensinar os meus alunos, os meus clientes. E aí foi crescendo esse meu ecossistema que eu chamo, depois de 5 anos, que eu tenho hoje infoprodutos que eu criei e ensino também pessoas a criarem as suas histórias. Processo, né? Diferentemente Processo. da maioria, o dela é um pouco diferente, né? Sim. Porque assim, Por quê? Todos os empresários que a gente conversa, a grande parte, assim, as histórias são diferentes, mas acaba sendo no mesmo contexto. A sua é um pouco diferente. Por que é diferente? A grande maioria acaba sendo naquela da necessidade, do sofrimento. Sim. No seu caso, e da Kelly também foi uma escolha, eu não quero mais assim. O da Kelly foi meio no, tipo... É que o dela foi a explosão do burnout mesmo. Não deixou de ser uma escolha. Né? A maioria acaba fazendo isso pela necessidade, pela situação. E aí, quando você passou por essa parte do pandemia, infoproduto, isso deu um resultado legal pra você? Ou como que foi esse comparativo? Pô, compensa mais que o físico? Cara, pandemia pra mim foi demais. É até ruim falar isso, né? Porque... Mas a maioria fala isso. Tá? Apesar claro, todo sofrimento, contexto. medo, todo o contexto, enfim. Pra mim, como negócio, foi um momento de ápice.
Por quê? O digital explodiu naquele momento. Né? As pessoas em casa, era a alternativa. Precisando tocar o negócio de uma certa forma e não sabendo mexer na ferramenta. Como eu estava divulgando bastante, e nessa época da pandemia, por as pessoas me conhecerem aqui na cidade, pelo jornal, eu comecei a fazer muita live no Instagram. E eu entrevistava médicos para falar sobre Covid. Então, como eu tenho bastante contato com médicos também, então fulano, vamos fazer a entrevista? Vamos. E todo mundo queria estar ali no ao vivo, né? Para falar também, mostrar que sabia e tudo mais. E aí eu comecei a ganhar público, né? Comecei a ganhar público que vinha para ouvir a live. E aí eu fui pegando ganchos, né? Nesse meio tempo, mostrando o meu trabalho como comunicadora. Então vinha muita gente, e a consultoria Café com Prosa, ela é individual. Então era focada no negócio. Então, Sabrina, eu preciso, vou pegar um exemplo de uma delas, né? Design de interiores, ela precisava dar um gás no trabalho dela para mostrar tudo que ela já tinha feito, ela queria preparar o terreno ali, e aí eu fui desenvolvendo com esses alunos, né? Eu falo alunos, com esses alunos, a questão da comunicação no Instagram. Então, para mim, foi muito bom porque eu pude ir entendendo toda essa necessidade de quem vinha me procurar, criando novas estratégias ali para poder passou a ter mais material para trabalhar. Mais material. E claro, você vai criando uma autoridade no assunto, né? Credibilidade ali também. Então eu fui tendo material. Então eu fui fazendo as lives que atraía as pessoas de todos os tipos, o que de repente não foi muito legal para a estratégia, porque era para saber sobre Covid e depois eu falava sobre comunicação, né? Mas ali no momento, né, da história, eu falei, não, eu vou seguir essa linha aqui. Para mim, nesse quesito de ter cliente, de as pessoas conhecerem mais o meu trabalho, minha agenda vivia cheia. Então, assim, foi legal porque eu fiz um pé de meia bom ali no começo, né? Porque eu estava sem trabalho, a empresa me devendo, tudo acontecendo, com medo, né? Enfim, mas deu certo a estratégia. Então foi um momento que eu estudei demais. Foi um momento que eu me dediquei muito, muito a estruturar a minha história ali, né? Porque quando você sai de empresa, de corporação, você ali é uma pessoa que está trabalhando para a empresa, ponto. Você não fica na sua casa pensando, mas nossa, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo para a empresa? Foi dada a tarefa, realizei. Foi dada a tarefa, tchau, vou para casa dormir, amanhã eu tô de volta. E quando você é a dona do seu negócio, que daí eu fui atrás do MEI, né? Eu tirei o MEI. Eu tomava banho pensando, né? Eu falava, meu Deus, como assim? Escrevi até no box, sabe? Aquela coisa, meu Deus, não posso esquecer isso aqui. Chama o marido, grava o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Então, você fica muito atento a tudo, né? É outro tipo de pensamento. Você pensa o negócio 360, né? Você pensa do administrativo, comercial, financeiro. Equipe, né? Tudo. Esse começo é bem isso mesmo. E como se fosse CLT, você tem ali, teu foco é fazer esse evento e postar isso aqui. Entreguei, tô indo pra cá. Se vai vender jornal, se não vai vender jornal. O problema dos outros é dos outros. Não o problema do empresário, tudo é dele. Exatamente. Então, quando você tá ali no front, que você fala, caramba, e amanhã, o que eu vou fazer? E depois, como vai ser? E até você entendendo isso, que para mim era super novidade, né? Eu sempre trabalhei para os outros. Então é desafio, né? Realmente escrever, meu Deus, e agora? Tive uma ideia, vou escrever, vou fazer isso aqui. E continua assim até hoje, viu? Então, esse é um ponto que você está falando, que as histórias vão se conectando, todo mundo vai dando mais ou menos as mesmas dicas, os mesmos conselhos. A Kelly falou muito isso também. E anota, vai anotando, faz o teu diário, vai colocando, porque você começa a se conhecer melhor e às vezes surge uma ideia boa, depois você volta. Ela até comentou que o livro, ela trouxe todos os manuscritos, Nossa, pagou o excesso de bagagem, papel. Caramba! E aí a gente fica viciado. E aí você estava falando basicamente a mesma coisa. Então, olha, você fez de forma natural, 100% consciente disso, mas muita gente não faz, e é isso que acaba perdendo muita ideia. Perder a ideia, né? Olha, até assim, já teve ocasiões de eu estar
dormindo, sonhar com alguma coisa que, tipo, nossa, que demais, né? E levantar e escrever para não perder. Eu fiz isso essa semana. Você fez, deu certo? Eu levantei, fui pro meu escritório, liguei o computador e aí voltei a dormir. Então, às vezes pode falar, gente, mas eu não coisa de fazia louco, isso, né? eu tô aprendendo a fazer isso depois. Eu tô num processo de transição. Agora eu já lembro, nossa, porque antes era assim, eu lembrava e ficava solto. Sim. E aí acho que quando a Kelly falou, eu comecei a me atentar a isso, a internet é fantástica, né? Porque você pesquisa uma vez, agora só aparece falando disso. Sim. É fantástica, mas é ruim também. É. Porque você não vê outras coisas. Você não vê outras coisas. Mas eu acho que nesse momento isso fez muito sentido. Sim. E agora eu tô num processo que eu ainda não anoto, mas eu falo, putz, eu devia ter anotado alguma coisa. Nossa, isso aqui eu preciso anotar, aí eu esqueço. Mas eu brinco que é um processinho que vai aos poucos. Antes eu nem cogitava anotar, Sim. Agora já tem que anotar. Porque depois a gente vai costurando. Né? Eu acho que no mundo de hoje, esse negócio do anotar está ainda mais importante, porque a gente é bombardeado por informações, como você disse. Você passou um segundo, já esqueceu. Já era. Porque é muita informação. E assim, nossa, eu precisava ter anotado alguma coisa. O que era? Aí você fica o dia inteiro pensando que você tinha que lembrar alguma coisa e não consegue lembrar. E tem formas, né? Tem o gravador de áudio no nosso celular, você pode ali falar com você mesmo, né? Olha, acabei de ter uma ideia, notas. Papelzinho. No WhatsApp você não tem, né? Manda você mesmo, manda pra... Não, isso também é uma coisa. Quando eu fiz, eu falei assim, nossa, acho que eu sou o único louco que tem isso. Quando não. Falando comigo. Aí tem vários, cada um eu mesmo e eu mesmo. O meu é eu sozinha, né? Eu ali no meu universo. Eu vi alguma coisa, mando ali, depois eu pego e revejo e tudo mais. Mas é uma dica que pode parecer boba, mas, cara, faz a diferença. Funciona. Faz a diferença na hora de você... Nossa, o que eu tinha pensado mesmo? Às vezes pode ser uma coisa que nada a ver, né? Mas pode ser que tenha a ver, né? E pode ser que essa ideia gere outras ideias, né? Eu vi até um corte de um compositor, que ele fala assim, ele sonha. Às vezes ele sonha com pedaços de letra. Muitas músicas eu escrevo dormindo. Aí eu acordo... Aí eu vou lá, pego o gravador, aí minha esposa às vezes acorda e fala, você tá maluco? Não, peraí, tô gravando um pedaço aqui. Aí eu vou compondo assim, aleatório, aí eu acordo de manhã, escuto, aí completo, saiu ajusta. Montar o quebra-cabeça, né? Eu tava até conversando com o Cleiton ontem, né? A gente tem muita ideia, né? Ainda mais quem tá nesse mundo de empreendedor, conversando com muita gente, ideias fervilhando, né? E tem um rapaz que trabalhava comigo, e ele agora também virou empreendedor e tal. Um cara assim, bem centrado, super organizado e tal. E aí ele falou, cara, eu também tenho muitas ideias. E eu tentava executar todas ao mesmo tempo. Aí eu comecei a me perder em todas. Aí eu criei uma estratégia para mim. E aí fica até a dica aí que eu acho que é uma coisa bem interessante. Ele vai lá, anota aquela ideia e bota na gaveta. Aí ele deixa em quarentena. Fica lá. Pelo menos um mês. Não, ele deixa na gaveta e esquece dela. Ele continua fazendo os trabalhos dele. Foca no que já tá rodando, no que tá funcionando. Certo. Aí depois de um período lá de uns 30, 60 dias, ele vai lá e puxa aquelas ideias que ele tinha, ele começa a analisar se aquilo faz realmente sentido ou se foi uma ideia maluca que ele teve naquele momento que não tem lógica nenhuma. Faz sentido, com certeza. Porque você reflete. Porque no momento parece ser a ideia mais genial do mundo, que vai ser transformador, eu vou ficar milionário com isso. E depois você para analisar que bobagem que eu fiz aqui. Exatamente, e rever, né? Sempre rever a história. Depois que você já estabilizou, achou ali a ansiedade. E outros projetos que você tem? Você falou que você tem o seu Instagram, que é o conteúdo mais consultivo, é isso? Sim, e você tem o do curso, que está até aparecendo aqui no momento. Então, o SabrinaScarpari.cursos é uma plataforma que eu vou colocar ali disponível os serviços que eu tenho para ajudar as pessoas que querem melhorar a sua comunicação. Então, é e-book, é o curso de storytelling, a newsletter para quem quer assinar, que é gratuita. Então, esse é um projeto novo que eu estou construindo. E, gente, eu faço tudo sozinha. Mas, Sabrina, você é louca? Um pouco. Talvez. Empreendedor e louco é sinônimo, né? E assim, cara, se eu for delegar tudo que eu preciso, eu tô falida, porque tudo custa, né? Então, na pandemia também eu aprendi a editar vídeo. Sou a melhor editora? Não, com certeza não sou. Mas eu sei editar um vídeo. Eu sou boa em design? Não, sou péssima.
mas eu sou uma pessoa curiosa, eu vou pegando referências, eu vou entendendo todo esse universo e a partir daquilo que eu posso fazer, que eu consigo fazer, eu vou desenvolvendo. O meu site, que é o www.sabrinescarpari.com.br, está super atualizado, então lá você também consegue ver os Vai estar aqui na descrição. Que legal. A novidade, né? A novidade é um novo projeto que eu estou desenvolvendo junto com a Kelly Galese, que foi a entrevistada de vocês. A Kelly é uma amiga de longa data aqui de Pira, mas a gente nunca foi muito próximo. A gente se conhecia, sabe aquela coisa? conheço, né? E a gente se reencontrou. Sabe quando é o match? Aquela coisa que fala, cara, ela fala de história, eu falo de história, a gente fala de vida, né? Todo esse movimento que tem para que a pessoa conte a sua história, né? Ou reveja a sua história. E a gente está com um projeto que já está rodando, mas a gente ainda não divulgou, a gente está preparando uma comunicação para isso, que é o seguinte, um problema, vamos dizer, um obstáculo de várias pessoas. Como estruturar algo? Eu quero criar uma palestra. Então você é um cara na sua área, um especialista, tem muito conhecimento, independente da área, independente do que você faça. Você fez curso, você tem muito conhecimento naquilo, toda uma bagagem. E aí quando você precisa montar uma palestra, criar uma palestra, ou você quer escrever um livro, ou você quer escrever um e-book, né, um livro digital, ou você quer começar a mandar newsletter para os seus leads, para os seus contatos, como eu começo, como eu faço? Então, não é porque a pessoa tem muito conhecimento na área dela que ela tem conhecimento em tudo. Sim. Então, nós vamos ajudar os especialistas, a partir do seu conhecimento, a criar os seus infoprodutos. Comercializar o conhecimento. Comercializar o conhecimento. De forma estruturada. Né? Então, a gente precisa entender a história dessa pessoa. A gente criou uma palestra para uma médica, que ela precisava falar sobre um determinado tema. E aí coincidiu que eu com a Kelly estava conversando sobre isso e fui nessa médica, né? Fui fazer uma consulta, ela é uma amiga, e ela falou para mim, Sabrina, é você. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu preciso de uma palestra urgente que me convidaram para dar uma palestra, tal. Eu falei, Kelly, agora, cara, agora, vamos pegar. A gente estruturou essa palestra, criamos essa palestra para ela a partir do conhecimento dela, porque tudo vem a partir de um conhecimento, né? Sim. E a gente entregou para ela, foi muito legal. E a gente está trabalhando também com uma psicóloga que fala sobre saúde mental. Ela atende muitos casos sobre suicídio, mas não é o foco dela querer falar sobre suicídio. Enfim, ela precisa mostrar mais a cara dela no Instagram, nas redes sociais, para desenvolver esse tema, que é hoje, assim, imprescindível, né? A gente entender, falar sobre saúde mental. Então a gente está ajudando ela a montar, a estruturar a comunicação dela com o Media Kit para que ela possa entender quem é ela nessa história, né, como profissional. Sendo muito bacana porque é entender também sobre histórias, né? Às vezes a pessoa vem com uma ideia mirabolante, eu quero lançar um livro, tá, mas vem cá, você não tá gravando nem no seu Instagram ainda, calma, vamos dar passos para trás. A pessoa às vezes já vem com aquela ideia do sucesso, né? Eu quero ter sucesso, mas o que é sucesso para você, né? Então, é fazer com que esses especialistas, esses experts, coloquem o conhecimento dele à venda também. De uma forma estruturada, né? Exato, e principalmente qual é a transformação que ele vai causar a partir disso, né? Porque não adianta você ficar falando de você, quem quer saber de você só, né? Até o certo. É o que você pode agregar. Depois. Tem a introdução ali e tal, né? Você se apresentar, mostrar quem é você. Mas a pessoa vai comprar, ela vai gastar o dinheiro dela ali se você agregar. Se você mostrar algo para ela do tipo, olha, eu vou te ajudar. Você vai mudar depois disso, né? Então, qual é a transformação? E muitas às vezes as pessoas querem ficar falando dela. E aí a gente tem que ir envolvendo a pessoa, entendendo, para mostrar que o caminho é diferente no digital. Para que tenha venda, precisa ter interesse por aquilo que você está falando, mostrando. E aí que está o pulo do gato. O pulo do gato. Como dizia meu professor de engenharia, the jump of the cat. Isso aí. Tudo em inglês fica melhor, né? É uma figura, esse Alcindo. Legal, é só gente. O começo, né? Que bom conversar com vocês sobre isso. Eu sempre fico muito empolgada, sabe?
Não, é muito bom. Quando o Cleiton falou, tem uma especialista em storytelling, eu falei, cara, precisamos conversar com ela. Eu nem conhecia ela. Porque... mas as conexões, né? Que a gente tem, né? Sim. A gente ouve muito storytelling na internet, mas você foi a primeira. Não sei se tem outras que cuidam, tem esse negócio em Piracicaba, porque eu não imaginei que eu acharia aqui. Tem uma comunidade de storytelling de Piracicaba. Vocês não têm um sindicato de storytelling? Isso acabou junto com o Orkut. Porque assim, na hora que o colega comentou, eu falei, cara, que de Pira? Eu falei, nossa, diferente. E o Felipe já tinha comentado antes, esse negócio de storytelling é interessante e tal. Nossa, mas eu não vou achar ninguém aqui em Piracicaba. Sim. Não, olha, aqui em Pira eu acredito que falha assim mesmo de storytelling já há alguns anos. Eu desconheço se tem outra. Se tiver, até entre em contato comigo. Isso, vou adorar te conhecer. Trocar figurinha, nossa, como é importante, né? Sim. Ter pessoas pra gente poder trocar figurinhas também. Eu realmente nunca ouvi falar. Na verdade, eu acho que o pessoal de agência de marketing deve fazer isso meio mais ou menos, né? Mas... não sei, aí acho que fica mais no copy, né? No copywriting mesmo. Aí você usa um pouco da história, mas aí não é contar a história da pessoa, um pouco diferente. O copy é algo mais usando aquela, como você disse, os gatilhos, né? Algo bem estruturado mesmo, que não deixa de ser uma história ali que você está contando, né? Não deixa. Mas o storytelling, ele tem mais a questão da emoção, né? De você trazer à tona no seu público, mexer com os sentimentos, e aí você pode usar várias coisas, né? Histórias, depoimentos, contar histórias tristes sempre emocionam. Histórias felizes também. Né? Também. Os dois, é fato. Tem storytelling, ele é o conflito, né? Ele traz o conflito. A jornada do herói. A jornada do herói, exatamente. Então, assim, contando aqui pra vocês, eu saí da Gazeta depois de 10 anos e fui empreender. Que foi tudo lindo. Nossa, tudo tão certo, gente. Nossa, não aconteceu nada de errado. Corta, tá mentira. Né? Então, como que eu vou colocar essa pitada de emoção aí na minha história? Porque, a vida da princesa deve ser muito chata, né? Monótona. Aquele castelo lindo, não tem uma sujeirinha. Sonhando com o príncipe encantado. Gente, o rei não faz uma gotinha de xixi no chão. Quer dizer, não tem uma DR, não tem nada. Que chato, né? Vamos pôr um temperinho aí nessa história? Vamos dar uma turbulência nesse... Então é isso, storytelling é conflito, é a gente resolvendo essas paradas aí no meio. Mostrando que tem sucesso, tem um processo, tem um sucesso, mas também tem uns perrengues pro caminho, que é o que vai conectar, né? Que vai conectar. Porque todo mundo passa perrengue, né? Todo mundo passa. É alguém que morreu numa hora que você precisava muito, ou é a demissão que você não estava esperando, abrir o chão, né? Não falei aqui que eu fiquei uma semana chorando, e foi mesmo, eu colocava música triste pra chorar. Porque de certa forma foi um luto mesmo, de fato, né? Porque você tem 10 anos, aí depois você acorda e fala, não posso ir pra lá mais. Vou cuidar, eu me arrumava toda, saía, né? Voltava, tinha evento, me arrumava de novo, sempre com roupa nova, com isso e com aquilo. Tinha um motivo, né? Tinha um motivo, e aí de repente não tem mais, né? Então a gente tem que criar esse motivo, e olha como a gente é capaz de fazer isso. Sim. A gente é muito capaz. E assim, o legal é que quando a gente vai conversando com o pessoal aqui no programa, a gente vê muito isso, né? Que todo mundo recria essas histórias, mas às vezes tá no turbilhão e eles não param para refletir quanto isso é valioso. É a proposta, né? Pegar o teu conhecimento, o pessoal vai assistir e vai falar, putz, eu tô na situação dela. Nossa, e aí a ideia é trazer o pessoal de Pira, porque eu brinco que os programas tem N podcasts falando com N empresários do Brasil todo. Só que é o cara de Pira. Você consegue chegar... Tem acesso. Marcar um café com a gente. Marca um café com prosa. Marca um café com prosa, exatamente. Mas o processo, e aí depois você... conecta isso. Conecta. Né? Tá próximo pra você resolver, pra você ver que é possível. Traz dentro da realidade do local, né? Local. Sim, com certeza. O cara que foi no podcast do nosso concorrente, né, do primo rico, bilionário, que nem mora no Brasil. Como você vai ter acesso a uma pessoa dessa? É uma história muito bonita também, em todo o contexto, mas é um cara que já ficou muito... Tá em outros patamares. Sim. Agora, o pessoal que a gente traz aqui, assim como você, são pessoas acessíveis. Sim. E eu acho que isso que é bacana da história, né? A gente ter contato com essas pessoas, né? Tanto que o meu público é muito Piracicaba e região, Legal. né? Então, são pessoas que a gente consegue
conversar e tudo mais, né? O acesso, como vocês falaram. Mais uma vez, muito obrigado aí pela compartilhar todo esse Eu que conteúdo. agradeço, eu que agradeço. As suas redes sociais, então, são essas duas, Sabrina Scarpari, sabrinascarpari.cursos. Isso. E o site. E tem o site também, que lá tem acesso a tudo, né, gente? tudo, Ao YouTube, o antigo Twitter, que é o X. Tem os e-books, tem o link para o palestras. e-book também adquire pelo site. Pelo site, tudo pelo no site. Instagram, a Sabrina já tem ali o Linktree, né? Fala. Isso. Eu tô usando o Estante, que é uma plataforma que é uma galera de São Paulo. Tá sendo bem... Estante, tá sendo bem bacana, Legal. gratuita também. Tem legal. tudo ali, galera. Só entra lá com o calendário. Acessa lá. Vai ser um maior Entre prazer em contato, recebê-los. compra o e-book. Assina a news lá pra ficar... Assina news para Isso. receber toda segunda-feira à noite. Eu mando histórias aleatórias. Enfim, esse meu lado jornalista e colunista, né, que eu tô comemorando Continua, 20 permanece. anos de formada, e eu tava já com a newsletter, mas em outro formato. E eu gosto muito dessa questão de escrever mesmo, praticar. Falei, não, então toda segunda noite tem essa newsletter no seu e-mail gratuito. E também algumas outras que você vai receber, não só aquela de encher a caixa, tá, gente? Não gosto disso. Mas daí com cursos, Sem com spam. informações, sem spam. Então fica ligado também que em breve vai ter o curso. Em breve vai ter um curso. já fiz meu cadastro aqui, pra quando abrir a turma. Já deixar pré-inscrição. Legal. Que joia. Obrigado. Muito bom. Obrigada a É isso? vocês pela oportunidade. Muito bom conhecê-los. Semana que vem Nós tem mais. agradecemos. Semana que vem tem mais. É. Valeu.